Fala aí pessoal, começa agora o último episódio do ano de 2020. Para quem não me conhece, me chamo Lucas e para fechar o ano vamos falar sobre a segunda temporada da série Mandalorian. Se você por acaso assistiu a primeira temporada, recomendo ouvir primeiro o podcast já feito sobre ela, que postei algumas semanas atrás, para quem tiver interesse. Essa edição vai funcionar da seguinte forma: não haverão spoilers da segunda temporada. Em relação à história, vou me basear apenas no que eles já divulgaram, ou seja, trailer, sinopse, pôsteres, etc. Porém, haverão sim spoilers da primeira. Então, se você não quiser saber de nada da temporada passada, o link do último episódio do podcast está na descrição. E por favor, quem puder, escute até o final, porque eu tenho uns avisos para dar. Então, vamos começar com a sinopse. A história continua com o caçador de recompensas mandaloriano e a sua jornada para devolver a criança à sua casa. Vale lembrar que a série se passa após os eventos do Retorno do Jedi e antes dessa nova trilogia, essa última que saiu, ou seja, os episódios 7, 8 e 9. O showrunner é o Jon Favreau, que criou a série baseada na saga de George Lucas. Como eu disse da última vez, não é a sua primeira vez trabalhando na Disney, e muita gente deve conhecê-lo como o diretor do remake do Rei Leão, ou simplesmente o personagem Rap da Marvel. Da última vez eu disse que, no geral, tinha gostado da série, apesar dos últimos episódios terem me chamado mais a atenção. Mas aqui, definitivamente é mais interessante. Ao contrário da passada, eu senti que essa temporada sabia exatamente para onde estava indo, qual rumo os personagens têm que tomar, qual meta eles têm, e conseguem sim transparecer isso para o público, o que é ótimo. Senti também que tem muito mais ação e é bem distribuído ao longo dos episódios, e o equilíbrio entre diálogo e cenas de ação ou de tensão deixam tudo bem dinâmico. Eu nunca me senti entediado assistindo. Mas assim, sobre o roteiro mesmo, as coisas realmente ficaram mais interessantes. Uma coisa que eu comentei antes foi que Mandalorian é uma série que você tem que investir, porque o que é mostrado agora vai gerar uma consequência lá na frente. E fico feliz em dizer que muita coisa, até personagens que foram introduzidos na primeira temporada e aparentavam não avançar em nada, na verdade está compensando bastante e sendo bem mais desenvolvido. Também gosto que, mesmo que tenha sido pouco, eles enaltecem que não é só porque o Império foi derrotado no Retorno do Jedi que todo mundo relacionado com esse movimento também morreu ou sumiu. Eles continuaram existindo, e abordar como os filmes foram da decadência do Império para o nascimento da Primeira Ordem é um conceito muito legal, e eu sinceramente espero que seja mais trabalhado futuramente. Mas assim, pra mim os episódios em que os personagens se juntam e trabalham em grupo são os meus preferidos. Principalmente porque eu não acho que há pessoas interessantes o suficiente para terem destaque isoladamente. Mas quando elas se juntam e formam um time, para mim tudo fica mais atraente. Por isso eu destaco também os últimos episódios dessa temporada, onde isso é mais notável. Os últimos 3, digamos assim. E por falar em personagens, eu queria aproveitar esse gancho para fazer um desabafo. Recentemente a Disney anunciou diversas séries de Star Wars, e algumas, como o livro de Boba Fett e Ahsoka, também foram confirmadas. E assim, com todo respeito, eu não vejo a necessidade de pegar personagens que poderiam dar super certo numa única série. Quer dizer, não só poderiam, como já deram certo. Ambos aparecem nessa temporada de Mandalorian e foram um sucesso. Mas ao invés de fazer isso, eles optam por fragmentar os fãs desses personagens em grupos diferentes, só porque eles estarão em séries diferentes.
Eu pessoalmente não acho que Mandalorian tem tanta história para contar, num grau que não possa dividir de maneira alguma os holofotes com Ahsoka e Boba Fett. Então talvez deixar tudo numa única série teria sido a escolha mais interessante. Ah, Lucas, mas a Marvel tá fazendo igual. Eu sei, mas a diferença que eu já percebi pelos poucos trailers que eles já lançaram é que a tendência é cada um ter uma personalidade própria. WandaVision é o melhor exemplo disso. Pelo que eles já divulgaram, dá pra ver que claramente é diferente de tudo que a Marvel já fez até agora. E sem contar que eles têm uma base tão rica, que no caso são os quadrinhos, com histórias tão variadas e cada personagem, que faz sentido cada um ter uma série. É mais provável que esses personagens sejam aprofundados numa série do que num filme de 2 horas e meia, em que talvez eles nem cheguem a ser os protagonistas, sabe? Então, dependendo da particularidade de cada história ou de cada quadrinho que eles possuam, as suas séries também tenham essas respectivas personalidades distintas, sabe? Eu não sei se tá dando pra entender, mas eu não consegui ver isso com alguns dos personagens de Star Wars. Bom, aproveitando aqui o desabafo, eu quero fazer mais um. Eu não acredito que eu assisti 11 filmes de Star Wars para não entender as referências das séries animadas. Frequentemente, novos personagens apareciam aqui ou tinham diálogos aparentemente importantes que os fãs das séries animadas devem ter ficado: nossa, essa pessoa apareceu? Ou então, caramba, ela falou isso mesmo? Mas eu tava, meu Deus, quem é? É importante isso aí? Não sei. Então, assim, pra quem é super fã de Star Wars e vai além dos filmes, ter todo esse crossover, esse encontro em live action de personagens que até então só tinham sido vistos em animação, deve ser incrível. Mas pro público geral, como eu, a história em alguns momentos acaba ficando pouco acessível. E aparentemente a tendência são mais personagens das animações irem para as séries. E assim, se eles forem introduzidos para que o público possa conhecer pela primeira vez, ótimo, porque para mim vai ser só mais um personagem novo. Mas se eles não explicarem para o público geral o que está acontecendo, como eu disse, a tendência é que esses meus momentos meio desorientados se tornem cada vez mais frequentes. Eu não sei se estou sozinho nessa ou se outras pessoas estão assim também, mas enfim. Ah, mas outra coisa que também influencia é que muitos de vocês passaram a vida assistindo esses filmes e essas séries. Já eu assisti agora há pouco, no início do mês, então não tive o tempo que vocês tiveram para processar tudo. Então isso também deve influenciar. Então é justo levar isso em consideração. Mas no fim das contas, espero que tudo seja um sucesso. Só receio deles não conseguirem deixar todas elas interessantes ou relevantes o suficiente. Continuando. Uma coisa que eu disse no episódio passado, mas reforço aqui, é o uso de sets virtuais. E a qualidade é uma coisa assim absurda e dificilmente você percebe que eles estão em um set e não ao ar livre, sabe? É muito bom mesmo. Outra observação é que, assim, não é novidade para ninguém que os Stormtroopers são bem incompetentes. Eles têm esse histórico. Mas nessa temporada, meu Deus, é um nível assim que eu nunca vi. E o fato deles serem zero ameaçadores não me gera muita animação quando eu sei que uma batalha tá prestes a começar. Por exemplo, eu dificilmente ficava, nossa, agora que os Stormtroopers apareceram, vai ser, meu Deus, o pau vai cantar nesse episódio. Não, ao invés, eu só ficava, beleza, vamos só esperar um pouco aqui, que já eles são derrotados. E outra, sem dar muitos detalhes, mas novos robôs são introduzidos do Império e eles são incríveis. Suas cenas de ação me lembraram muito os Sentinelas do filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Fiquei impressionado com a moral que a série deu para eles.
Se eu fosse um Stormtrooper nessa série, eu ficaria muito preocupado em perder meu emprego, sério, porque eles são bem mais interessantes. Ok, agora na seção dos personagens, começo com uma dupla maravilhosa, Mandalorian, ou só Mando mesmo, e Baby Yoda, que já revelaram o seu nome, mas pode ser considerado spoiler, né? Então vamos de Baby Yoda mesmo. Continuo achando que a química entre eles eleva muito a série. E dessa vez isso é mais visto por parte do ator que faz o Mando, Pedro Pascal. Ir mais pro lado paterno da relação foi uma escolha muito boa. Permitir que o personagem assuma para si mesmo a importância da criança e que ele tem mudado por causa disso. O personagem tem ficado cada vez mais interessante. Sem contar que eu adoro quando ele usa o jetpack, né, aquela mochila a jato. Todas as cenas dele voando eu acho muito legal. E fico feliz em dizer que o Baby Yoda, considerado por muitos o maior mistério da série, tem muitas questões esclarecidas, a maioria que não tinha sido desenvolvida na primeira temporada. Então isso também é muito legal e satisfatório. Outros personagens também se destacam, como Ahsoka e Cara, mas para mim é difícil alguém tirar a atenção do Mando e do Baby Yoda, que são os meus preferidos. Bom, como eu disse antes, os episódios estão mais interessantes, mas preciso destacar o último. Gente, o último episódio de Mandalorian, se não me engano, é o capítulo 16, é simplesmente incrível. Muitos personagens interessantes interagindo, muitas lutas que te prendem a atenção e participações especiais. Tem um personagem que aparece no fim, que foi a cereja do bolo. Na minha opinião, Mandalorian, apesar de ter seus pontos altos, nunca ficou tão interessante quanto esse capítulo 16. Isso faz com que, pra mim, essa temporada termine no ápice. E eu espero, sinceramente, que a terceira temporada, que já está confirmada, continue com essa pegada. Mas eu soube que talvez ela não chegue tão cedo. Ah, e mais uma coisa. A trilha sonora dessa série é muito boa. E não sei porquê, mas a minha ficha só caiu mesmo nesse último episódio, que não tem como não notar. Principalmente quando uma cena tensa ou de ação está prestes a acontecer, a música prepara o espectador muito bem, de forma que a gente já sabe que alguma coisa está prestes a acontecer. Fui pesquisar e o responsável pela trilha é Ludwig Göransson, que é super renomado em Hollywood, já ganhou Oscar pela trilha sonora de Pantera Negra, já ganhou Emmy pelo seu trabalho na temporada passada de Mandalorian, e dá pra ver por quê. Sabe, o seu trabalho elevou bastante as cenas. Mas assim, no geral, a segunda temporada é boa, pra mim ainda melhor que a primeira, com destaque enorme pro último episódio. Assim, sem desmerecer o resto da série, né, mas se a gente conseguisse uma temporada só naquele nível, ia ser perfeito. Pra mim ia ser perfeito. Pessoalmente, acho que a história ainda não chega no nível dos filmes, mas foi uma experiência muito boa e nunca fica cansativo. E quero saber o que vai ser dos personagens, né? Então vamos aguardar. Ah, e assistam até o final, porque tem uma cena pós-créditos que pode agradar muitos de vocês. Então essa foi a minha análise da segunda temporada de Mandalorian. E o que eu queria falar pra vocês, o aviso no final do episódio, é mais uma mensagem que eu queria passar sobre o ano que nós tivemos. Porque, assim, com certeza 2020 foi um ano difícil para todo mundo, né? Por inúmeros motivos diferentes. Mas eu queria dizer que, apesar de tudo, o ano acabou. E só podemos esperar que 2021 seja melhor. E se você está ouvindo essa gravação, você conseguiu. Você sobreviveu a 2020. E eu digo isso sem exagero nenhum. Nós estamos vivendo num tempo em que saúde é um privilégio enorme, e agora mais do que nunca. Então, assim, independente do problema que você esteja passando, se você tem saúde, isso é mais do que grande parte do mundo, da população mundial pode dizer.
Muitas pessoas que, inclusive, não conseguiram, infelizmente, chegar ao fim desse ano, né? Vocês até devem conhecer algumas dessas pessoas. E nós conseguimos. Então, agradeça, ou seja grato à saúde que você tem. E tenham cuidado com esse final e início de ano. Esse momento, gente, é muito decisivo. O que nós fazemos ou deixamos de fazer agora vai afetar diretamente o nosso 2021. Então é isso aí. Era isso que eu tinha para dizer. Assim, eu finalizo o podcast dessa semana. Quero desejar a todos um bom fim de ano. E sobre o Sessão às 6, a programação de janeiro vai continuar sendo a mesma, por hora. Bom, até o atual momento, eu posto um episódio todo sábado. Então, os planos são: próximo sábado vai ter um episódio sobre Soul, que é uma animação da Disney Pixar. Aí no sábado seguinte, Mulher Maravilha 1984. E só então, no terceiro sábado do ano, vou trazer aqui uma convidada para falar sobre os filmes que mais se destacaram em 2020. Aí depois conversamos melhor sobre o que vem por aí. Então, finalizo agora a edição 52. Se você perdeu algum episódio ou tem interesse em algum já postado, dá uma olhada nas outras edições, onde o Sessão às 6 está disponível. No caso, o Spotify, Deezer, Breaker, Google Podcasts, entre muitas outras plataformas. Vocês podem me encontrar no Instagram como @Sessão às 6. Podem mandar mensagem por lá. E é isso. Me encontro com vocês só em 2021 agora. Até mais.